Paz, pastor. A paz, pastor Sérgio. A paz, pastor Tiago. Tudo bem? Ótimo. Tá me ouvindo bem aí? Estou te ouvindo ótimo. Estou te ouvindo muito Ah, bem. então tá ótimo, então tá bom. Então vamos dar início, né, para a gente não perder tempo? Oh, maravilha. Amém. Irmãos, graça e paz a todos. O pastor Tiago Baum, do Ministério Vivo Nele, ele está nos dando a honra de hoje fazer a abertura da nossa série de estudos que nós fazemos todas as quarta-feiras e estamos iniciando hoje um novo tema, que é sobre os homens da Bíblia. E Deus é bom demais e ele nos direcionou a pedir para homens de Deus falarem sobre os homens da Bíblia, né? Muito legal isso daí. Então, eu creio que o pastor Tiago Baum vai trazer uma palavra de conhecimento para nós, de ensinamento para nós, e vai ser muito edificante em nossas vidas. Amém, pastor? Amém. Amém. Eu queria só ler um versículo pequenininho aqui, que acho que dá uma introdução aí, diz sobre quem você vai falar, pastor. Que está lá Amém. em Gênesis 1:27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Então a nossa série hoje se inicia com Adão, que é o primeiro homem da Bíblia. E o pastor Tiago Baum vai dar sequência aí, porque além de ser pastor e dar início a esse ensino conosco, pastor. Seja bem-vindo aos pescadores. Amém. Amém? E pode dar andamento aí, pastor. Se precisar, é só chamar. Tá bom, meu amado. Muito Tá bom? obrigado. Tá contigo Tá aí. bom. Deus que abençoe. Amém. Amém. Oh, vamos adorar a Deus. E quando eu chegava aqui, ele me deu uma canção que eu particularmente eu não toco há muito tempo, alguns anos, mas é uma canção que fala muito ao meu espírito. Ela nos anima em tempo de dificuldade. Amém? Ela não vou parar, é muito longe continuar. O Senhor está sempre a me proteger. Sinto aqui a vida é mesmo assim, tantas aflições eu mas o Senhor está sempre a me proteger. Sinto aqui quando o vento sopra contra mim, problemas tentam me abater. Enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, evangelho anunciar. Eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão. É mesmo assim, tantas aflições tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Sinto aqui, quando o vento sopra contra mim,
problemas tentam me abater. Eu me lembro quem eu sou, ninguém enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Tenho chamado, evangelho anunciar. Eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de me amar. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Tenho chamado, evangelho anunciar. Eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre. Há muito pra fazer, não há mais tempo para olhar pra trás. Cante comigo. Eu tenho chamado, eu jamais vou me calar. O evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de me amar. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, do evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão. Tenho chamado. Você tem um chamado, meu querido. Você tem um chamado para esses dias. Um chamado de anunciar o verdadeiro evangelho. De anunciar as verdades do reino de Deus. De anunciar as boas novas. Anunciar as boas novas. Para que o nome de Cristo seja glorificado. Em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos, Paizinho, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Te louvamos por tudo que o Senhor virá fazer aqui nessa noite. Te louvamos, te engrandecemos, Pai. E declaramos que Tu és bem-vindo nesse lugar. Declaramos, ó Deus, que não há outro além de Ti. E nós declaramos, ó Deus, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente tão maravilhoso para mim, para adorar-te, para prostrar-me, para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Declare que você veio para adorar a Ele. Vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus,
És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Oh, Pai, nós viemos aqui nessa noite para te adorar, para ouvir mais de ti. E pedimos nessa noite que o teu santo e o teu doce Espírito testifique acerca das tuas palavras aos nossos corações, para as nossas vidas, nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém, meu querido. Glória a Deus. Foi que não precisa desconectar cabo, nada. É simplesmente encostar aqui e vamos dar sequência à leitura daquele propósito a qual Deus tem nos gerado para esses dias, a qual gerou no coração dos irmãos. E eu me alegro muito porque, queridos, eu não sei a maneira que você crê sobre o avivamento, eu não sei de que maneira você acredita, mas eu creio não no avivamento como algo, como manifestar de dons espirituais, ele faz parte, sim. Mas não vejo dessa maneira, não vejo um grande avivamento, um ajuntamento de muitas pessoas num estádio. Isso faz parte também, mas não é a essência daquilo que se diz por avivamento, né? Na verdade, o avivamento ele começa dentro do indivíduo, dentro de cada indivíduo, dentro do seu arbítrio, dentro do seu livre-arbítrio que Deus te deu. E ele passa por um lugar muito especial e muitas vezes tendencioso por nós a negligenciarmos. Sabe qual é? A nossa casa, a nossa família. Porque todo avivamento começa por uma família, por um indivíduo avivado que aviva a sua casa e que automaticamente essas famílias avivadas avivam o corpo da igreja, avivam a sociedade e geram mudanças significativas em toda a sociedade, porque todo avivamento que não passa por esse processo de transformação do indivíduo, que não contagia a casa dele, que não aviva a casa dele, que não aviva a igreja onde ele está e que não há uma mudança social, não é avivamento. Pode ser dado qualquer outro nome, mas não é um avivamento. E por que eu estou falando disso? Porque para que haja um avivamento nos nossos corações, é necessário uma paixão. Deixa eu só ligar o microfone aqui, para facilitar, para melhorar a qualidade do som. Pronto. Então, para que o avivamento, esse que eu estava falando, ele aconteça na vida do indivíduo, meu querido, é necessário que ele passe pela palavra de Deus. Todo avivamento, todo despertamento na vida de um homem de Deus passa pela leitura da palavra, passa pelo conhecimento da palavra, da revelação da palavra, ok? Baseado numa vida de oração, baseado numa vida de busca incessante por Deus, pela presença dele, pelo pleno conhecimento. E à medida com que nós buscamos a Deus através das suas sagradas escrituras e através de uma outra revelação que Deus faz de si mesmo, da natureza, ele dá-nos uma revelação progressiva acerca das escrituras. Por isso que sempre que começam temas de estudo bíblico, para mim é avivador, é despertador, que seja assim nos seus dias. E começando a falar sobre avivamento, nós estamos falando o primeiro indivíduo criado pela família, como base de uma família que é o homem, né? Como assim Deus estabeleceu, assim como Deus constituiu. Então, fico muito feliz por esse tema. E, sem mais delongas, eu quero que vocês abram comigo em Gênesis 1:1. Muito difícil de achar. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. E me toca falar desse homem de Deus. Mas, na verdade, queridos, eu queria fazer algo
né, ou trazer uma explanação além de Adão, porque o livro, a pronúncia sobre, não tem, na história de Adão não tem uma interlocução de Adão, não tem poucas ações de Adão que nós vemos. Então eu gostaria de fazer com vocês uma narrativa da parte de Deus para com Adão. O que Deus, como pai, assim como ele gerou em Adão. O que ele estabeleceu para Adão. Por quê, queridos? Porque é importante que nós, homens, principalmente os homens, queridos, Deus tem chamado a atenção dos homens. Sabe por quê? Porque o homem é o responsável pela sua família. Ele é o sacerdote, ele é aquele que tem a maior responsabilidade do que a mulher. Não que a mulher não tenha salvação individual, mas a responsabilidade da casa dele está com o homem. Então, precisamos entender na fonte, na originalidade, o que Deus fez, o que ele estabeleceu para Adão. Então, essa teologia bíblica que eu quero falar com vocês, que não é a história de Adão, é a história de Deus escrita em Adão. E faz sentido para vocês? Então, vamos ler o primeiro versículo. Muito simples. Gênesis 1:1. A tradução bíblica que eu estou lendo é da NVI. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Uau! O que eu começo a entender de Deus como Pai transmitindo uma essência para Adão? Sempre pensando nessa perspectiva. Deus como Pai transmitindo uma essência para Adão. Eu vejo Deus dizendo para Adão da seguinte maneira: um pai planeja tudo primeiro em seu coração. Porque assim Deus o fez. Porque tudo aquilo que nós fazemos sem planejamento, sabe, deixa a vida me levar, aquele louvor que alguns dizem, né? Deixa a vida me levar. Não é bíblico, querido. Deus te fez um ser, Deus te fez um ser que tem totais condições de planejar tudo primeiro em seu coração. E sabe o que acontece? Muitas vezes nós deixamos os planos e as organizações que precisamos ter para falar assim, deixa que o Espírito Santo conduz. Não, o Espírito Santo conduz, claro que ele conduz, mas ele te deu, e ele nos deu, um entendimento, uma sabedoria, uma autoridade, uma criatividade para que você possa fazer um planejamento prévio. Entende? Porque quando você não tem um planejamento, quando você não tem um mínimo da direção para onde você precisa ir, eu diria uma seguinte frase que numa das minhas madrugadas eu escrevi: quem não sabe onde quer ir, não chega a lugar nenhum. Né? Faz sentido? Quem não sabe para onde vai, se perde no caminho. Não chega em lugar nenhum. Ou quem não sabe para onde está indo, se perde no caminho, querido. Então, é necessário que nós tenhamos um planejamento. Todo planejamento pode ter alguns pequenos ajustes no meio do caminho? Claro. Mas se planeje. Essa é a primeira questão que eu aprendo com Deus. Sobre Adão, transferindo algo para Adão. A segunda coisa eu queria que você lesse comigo em Gênesis, versículo 3, Gênesis 1 ainda. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Eu daria esse versículo como Deus criou o mundo através da palavra, através da sua autoridade. Então Deus deu uma autoridade para o ser humano. Ele deu uma autoridade. Deus vai transferindo tudo que ele é para nós. E nós vamos entender um pouco mais à frente por que ele faz isso. Porque Deus, na sua essência, acho que vocês já ouviram sobre isso, mas um pai, ele pode ensinar o filho, fala, filho, faça isso. Mas o filho não vai aprender aquilo que ele fala. O filho vai absorver aquilo que o pai é. Faz sentido? O filho não absorve, ele não pratica aquilo que o pai ensina.
ele absorve e pratica o que o Pai é, em essência. Então, com Deus não é diferente. Deus nos deu uma autoridade, porque Deus formou o mundo através da palavra. E aí aqui vai um cuidado para nós. Cuidado com aquilo que você tem profetizado. Cuidado com aquilo que você tem declarado com a tua boca. Cuidado com aquilo que você tem liberado sobre a vida dos teus filhos. Cuidado com aquilo que você tem falado, como você tem tratado as pessoas. Sabe por quê? Através da palavra, o mundo foi criado. Através da autoridade. E pais, vocês têm autoridade sobre a vida dos vossos filhos. Então, cuidado com aquilo que vocês declaram. Você pode ensinar o teu filho, falar, filho, você está mentindo. Não que ele é um mentiroso. Porque você está lançando sentenças sobre a vida dele. Estar mentindo não é que ele é um mentiroso. Não faz sentido? É diferente a colocação. Então, são valores que nós precisamos entender o que Deus estava falando, transmitindo para Adão. E se você for ver no versículo 6, no versículo 14, Deus diz, haja luminares, tudo através da palavra. Ok? Agora eu quero que vocês abram... Bom, no versículo 3 ainda, outra coisa que Deus faz, ele coloca luz sobre os seus filhos. Por quê, querido? No versículo 3 diz, disse Deus, haja luz e houve luz. Por quê? Porque é difícil caminhar na escuridão, não é? É complicado caminhar na escuridão. Já fez o teste na sua casa, quando está tudo literalmente apagado, não tem nada, e você tem que ir até a cozinha, você pode até conseguir ir, mas você vai meio tateando, você não vai com aquela segurança, né? E não é confortável andar numa escuridão, numa mata fechada, onde não tem uma fagulha de luz, que você nem conhece o caminho. Então, Deus, como pai, não é imprudente. E nós, como pais, né, como homens e mulheres, não podemos ser imprudentes acerca dos nossos filhos, acerca das pessoas que nos cercam, as pessoas que estão abaixo da nossa liderança. Nós não podemos ser negligentes, temos que proporcionar luz para os nossos filhos, né? Aqui Deus colocou literalmente uma luz no céu, mas transportando para nós, nós temos a responsabilidade de transmitir a luz. Que luz? A palavra de Deus. A palavra de Deus, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Essa é a nossa responsabilidade. E ele nos fez luz, né, neste mundo caído, para que a gente possa ser aquele que ilumina, aquele que dá o caminho, aquele que é a esperança no meio do caos. Eu quero também fazer menção do versículo 4 com vocês, onde ele diz o seguinte: Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Aqui eu começo a entender algo que Deus faz, que no mundo de hoje não cabe muito. Distinção do que é e do que não é. Deus nos ensina a fazer distinção do que ele disse. Viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Hoje em dia não, tudo é igual, toda religião leva a Deus, ou essas conversas aí políticas, né, para não desagradar a A ou B, para tentar agradar todo mundo. É um discurso populista, né? É um discurso que quer agradar, se possível, todos, né? Esse discurso com Deus não cola, porque para Deus preto é preto, branco é branco. Luz é luz, trevas é trevas, né? Cristão é cristão, não cristão é não cristão. Não tem meio não cristão, né? Então Deus não tem muito problema com isso. Então nos dias de hoje nós precisamos rever esses conceitos. Nós precisamos entender que nós precisamos ensinar as pessoas à nossa volta que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ponto final. Não precisa ser grosso, não precisa ser rude, mas nós precisamos dar definição para as pessoas do que é certo, do que é errado, do que a Bíblia nos diz que é certo e que é errado. Temos que ensinar as pessoas a fazer distinção. Então, isso é algo que eu aprendo com Deus, que ele transmitia para Adão. Segunda coisa aqui que ele fala, que me impressiona em Gênesis, é
sobre a organização a qual Deus transmitia para Adão. Eu quero que você abra no versículo 11. Gênesis 1, 11. Diz assim: Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies. E árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Ok. E aí, eu quero agora que você abra em Gênesis 2, 5 e 9. Aí ele disse assim: Ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Vejam só. Então, lá em Gênesis 1, ele plantou e deixou tudo bacaninha, mas não tinha nascido nada. Por quê? Porque Deus ainda não tinha feito chover e não havia homem para cultivar o solo. E aí o versículo 9, ele diz assim: Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvore agradável aos olhos e boa para o alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, Deus, ele é algo que ele me transmite. Deus é organizado. Deus nos transmite para Adão. Deus transmite para Adão uma organização. Porque, veja, primeiro ele plantou e esperou ali. Depois, ele continuou fazendo outras coisas e falou assim: bom, no tempo próprio eu vou fazer chover depois que eu fizer nascer o homem. Porque se ele faz chover, plantou, se ele faz chover e não tem homem para cultivar, o que ia acontecer? Desperdício, que é outra questão. Eu vou falar uma coisa para você: Deus não nos ensina a desperdiçar nada. E ele me mostra na palavra de uma maneira intrínseca e extrínseca aqui. Ele mostra que ele não é irresponsável. E por que eu estou falando disso? Queridos, hoje em dia, vocês ensinam os seus filhos: ah não, quebrou o papai e a mamãe, compra outro. Ou dentro do ministério: ah não, se quebrar a gente compra outro, o ministério tem dinheiro. Vocês estão loucos? Vocês estão loucos? Vocês estão ensinando os filhos de vocês a serem irresponsáveis. Ah não, filho, se não deu certo, manda embora. Vai embora. Não, joga fora. Sabe? As pessoas compram por comprar. As pessoas desperdiçam as coisas, desperdiçam tempo, desperdiçam dinheiro e ensinam as pessoas a fazerem tudo isso. Ensinam a desperdiçarem, ensinam a ser desorganizados. Sabe, queridos? Não tem uma ordem lógica das coisas. E nós estamos num mundo muito rápido, que as informações correm muito rápido. E através das redes sociais, do celular, tudo é muito intuitivo, tudo é muito prático. Isso nós temos que tomar um cuidado muito grande, porque corre um risco muito grande da gente começar a inverter valores, inverter coisas, e passar por uma desorganização e ensinarmos as pessoas a desperdiçarem tudo isso que eu já falei. Então, nesses dias, dê organização, dê limites para os seus filhos. Dê organização mental para ele. Tenha horário para que ele tome um café, para que ele acorde. Tenha horário para que ele tome um café da manhã. Tenha horário para que ele vá para a escola, faça a lição, que ele brinque. Dê limites, coloque horário, estabeleça, organize a sua casa. Entende? Porque depois não vai falar assim: o inimigo, ou ficar jogando a culpa nas pessoas por uma má criação ou porque a coisa está crescendo torta. A responsabilidade é nossa de organizar. O meu trabalho não vai para frente, porque você é desorganizado. Você não tem o foco. E aí sabe o que acontece? Você vira um pato que nada, voa, corre e canta. E faz tudo mal. Ele corre mal, nada mal, voa mal e canta mal. Então, se organize. Tenha prioridades. Respeite o processo de cada coisa, assim como Deus nos ensinou a respeitar o processo e o tempo certo de cada coisa. Pô, que hora que é essa? Tá, vamos lá aí, tá tempo, tá correndo. Vamos lá. Agora eu vou para o capítulo 2, versículo 8. Capítulo 2, versículo 8 diz assim:
Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então, um pai sempre prepara um lugar para os seus filhos. Então, um pai tem a responsabilidade de preparar um lugar para os seus filhos. Não é, como a gente vê hoje, né? Não é, dar tudo para o seu filho. É preparar um lugar, assim como Deus preparou para Adão, seu filho, a sua criação. Entende? Muitas pessoas confundem um pouco isso, preparar um lugar e dar tudo que o filho pede. Ou dar até mais do que ele pede, né? E aí estraga os filhos, né? Então, Deus nos ensina que com ele nós vivemos no crédito. Deus já nos deu. Sempre nos dá primeiro, para depois nos pedir algo. E escute isso. Deus nunca vai te pedir algo que ele já não tenha te dado. Porque com ele nós vivemos no crédito. Então, agora eu quero que vocês leiam comigo Gênesis 2, versículo 15. Que diz assim, versículo 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Veja, tudo que Deus deu para Adão, Deus deu a terra para Adão, colocou ele num lugar confortável, bacana, seguro, e falou assim, olha, agora, filho, eu vou te ensinar a proteger e a cuidar o que eu te dei, ou o que você ganhou. Sabe por quê? O que nós mais, voltando um pouco nesse tema, o que mais nós vemos são as pessoas ingratas. Pessoas que não valorizam aquilo que elas ganharam. Porque aprenderam a cair tudo de mão beijada no seu colo. Não aprenderam com seus pais a buscarem que tudo tem um preço, que tudo tem um esforço, que tudo tem uma dedicação. Sabe o que a gente mais vê hoje em dia? Filhos e filhas que não ajudam em casa. Os pais cometeram um terrível erro, um terrível engano, que é falar assim, não, eu não vou fazer isso com meu filho, ele é tão pequenininho para arrumar a casa, né? Tão pequenininho. Meu querido, deixa eu te compartilhar algo com você. Deus não poupou Adão do trabalho. Deus não poupou Adão do trabalho. Ele falou assim, eu fiz, agora vai, cuida e protege aquilo que eu te dei. Quando você protege o seu filho, você tira a responsabilidade dele com as coisas da tua casa, sabe o que acontece? Quando ele vai para o casamento dele, ele vai levar tudo isso para o trabalho dele, ele acha que todo mundo vai ter que servir ele, porque o pai e a mãe viveu todo o tempo servindo o filho. E não é assim que Deus fez. Deus fez o filho para que ele trabalhasse, para que ele aprendesse a proteger e a cuidar daquilo que o pai estava dando. Quebrou, deu um brinquedinho pro filho, tá, filho, quebrou, não liga não, depois o papai compra outra, ou as vovós, o vovô bobão, não, o vovô dá um outro melhor para você, estão criando uns mimados, estamos gerando uma geração, umas aberrações, queridos, uma geração que não sabe ouvir não, uma geração que não valoriza nada, que não sabe o valor das coisas, queridos. Então nós precisamos aprender isso com Adão, com Deus, com aquilo que ele nos ensinou. Quero que vocês leiam comigo no versículo 16, que diz assim, e o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, ponto. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Bom, aqui essa eu gosto muito. Deus impõe limites. E existe uma grande diferença hoje em dia os pais dão limites. E o que é dar limite? Filho, ele dá um limite, faz o que você quiser. Ou o filho faz 2 birrinhas, 2 chorinhos, pronto. Você cede. Não cede na primeira, mas cede na segunda. Cedeu do mesmo jeito, você está criando algo que foge da vontade de Deus, amado. Então, Deus
dá, ele impõe limites. É muito diferente de dar limites. Ele impõe. Fala assim, ó, disso você come, Adão. Daqui, não põe a mão, senão o bicho vai pegar pro teu lado. Em outras palavras. Ok? Então, nós temos que ser claros com os nossos filhos, no nosso trabalho, no ministério, nós precisamos ser claros, precisamos impor limites. Para quê? Para que as pessoas não ultrapassem aqueles limites que são impostos. Isso é convívio social, isso é respeito, porque se nós deixamos isso avulso, queridos, nós não sabemos, as pessoas não vão saber distinguir o lugar delas. Porque quando você impõe limites, você fala assim, ó, aqui é meu lugar, é minha responsabilidade. Como um pai tem que fazer dentro de uma casa e como uma mãe tem que fazer dentro da casa. Hoje em dia tá tudo de perna pro ar. Hoje em dia a mulher sai para trabalhar e o homem fica deitado dentro de casa, arrumando a casa. Enfim, bom. Agora eu quero que vocês abram comigo no versículo 17, né? 2,17. Ele fala... Mas não coma da árvore do conhecimento do mal, porque no dia que dela comer, certamente morrerá. Então Deus, ele impõe um limite e ele também ensina sobre as consequências de infringir os limites impostos. Hoje em dia o pai fala, menino, eu vou te pegar. Aí daqui a pouco vem o filho fazendo aquela traquinagem e o pai, ele é tão engraçado. Não cumpriu aquilo que prometeu. Prometeu que vai corrigir? Corrija. Não deixe seu filho sem vergonha. Não deixe o seu filho sem limite. Não queria entrar muito nesse tema, mas já que entrou, a correção e a disciplina tira a tolice da criança. Toda criança nasce tola. Vai ler. Eu não vou me aprofundar nesse tema, porque não é o tema, mas toda criança nasce com tolice. E a vara da autoridade do pai e da mãe, ela tira a tolice da criança, para que ele não se desvie do caminho. Porque a criança que não tem disciplina, queridos, é forte isso que eu vou falar, vai ler lá em Hebreus, ele passa a ser um bastardo, porque aquele que não tem correção e que não aceita, ele passa a ser um bastardo mesmo tendo pai. Bom, então não queira que o seu filho entre numa situação de bastardia e também não se coloque nessa situação de isentar o seu filho de ter uma paternidade. Agora eu quero ir com vocês. Deus partilha também... capítulo 3, versículo 17. 3,17. Diz assim, e ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com o sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Olha aí. Porque Adão foi um banana, um irresponsável com aquilo que Deus tinha estabelecido para ele. Ele colheu as consequências, porque Deus não é como eu, que você que promete e não cumpre. Deus impôs o limite, deu o alerta das consequências de infringir o limite, e quando Adão errou, ele simplesmente vem e cumpre aquilo que ele tinha estabelecido. Resumindo, querido, e quem dá a punição por um descumprimento não é porque não ama. Deus puniu Adão por amor. Para que ele entendesse que sim é sim, não é não. Pode, não pode, não pode. Desse jeito. Porque senão Deus criaria um baita de um cabra sem vergonha, né? E não um homem como ele queria transmitir os valores para Adão. Ele ensina a assumir as suas escolhas, tá? No versículo de capítulo 3, versículo 18 e 19. Diz assim, ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do teu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Então, veja só, Deus ensina o homem a assumir as suas escolhas. Deus nos ensina Adão, fala, Adão, é isso que eu quero que você viva. Assuma as suas responsabilidades. Para de terceirizar, para de falar, foi a mulher que tu me destes. Ou, eu vejo hoje em dia, nós estamos numa era que tudo é o outro, são as circunstâncias. Existe três críticos em nós. O crítico do eu mesmo,
o crítico dos outros e o crítico das circunstâncias. O que mais tem hoje, sabe o que é? Não é nem o crítico de si mesmo. É o crítico dos outros e é o crítico das circunstâncias. Ele não consegue porque, ai, não deu certo, porque fulano me derrubou na empresa, fulano quis o meu mal, ele puxou o meu tapete. Ai, é o que ministerialmente ninguém está me reconhecendo nesse ministério. Queridos, eu não vejo Deus com essa melindrice. A Bíblia é muito clara quando diz, Deus diz que o homem colhe aquilo que ele planta. Ah, mas é que ninguém está me reconhecendo. Então, é porque talvez você não precise ser reconhecido. Talvez você não tenha nada para ser reconhecido. Talvez você está se achando mais do que você realmente é. Então, não tem como ser reconhecido. Porque quando Deus tiver um propósito em te reconhecer, Ele mesmo vai fazer isso. Ele mesmo vai permitir que as pessoas te reconheçam. Ah, olhar a história de Mardoqueu, pronto. Simples assim. Então, assumam as suas escolhas. Errou, bate no peito e fala, eu errei, me perdoa. Deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. Líder erra, pastor erra. E a coisa mais bonita que eu aprendi na minha vida, independente como pai, como pastor, como dono de uma empresa, como líder de ministério, se eu errei, bato no peito e falo, gente, me perdoa, eu errei. Sabe por quê? Deus nunca quis passar uma imagem de super-homem, de super-mulher. Ele sempre quis passar, são homens falhos, sim, mas que são verdadeiros e que podem ser regenerados pelo meu espírito. Então, nós precisamos ser verdadeiros e assumir as consequências daquilo que fazemos, das escolhas que fazemos. Por quê, queridos? Deus partilha a sua autoridade conosco. Gênesis capítulo 2, versículo 19. Diz assim, depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria, e o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Cara, olha que sensacional a autoridade que Deus compartilha com Adão. Ele faz tudo e fala assim, vem cá, Adão, vem cá, filho, agora eu vou te ensinar a ser homem. Eu vou te ensinar. E você quer ensinar o seu filho, a sua filha, ande com ele. Não terceirize o serviço para a escola. Não terceirize o serviço para a avó. Enfim, cola ele do seu lado e transmita para ele essa autoridade que Deus te deu. Ensine a ele. Então Deus chega para ele e fala assim, aqui, Adão, te dei uma autoridade. E de repente no versículo 20, ele faz outra coisa que é genial. E assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que auxiliasse e lhe correspondesse. Mas a parte de cima me diz o quê? Diz que Deus compartilhou aquela autoridade que ele tinha com Adão, ensinando ele como? Caminhando. E depois, ele compartilha algo que está no ser humano e tão pouco usado nos nossos dias. A criatividade. Eu te faço uma pergunta, querido. Eu te faço uma pergunta. Adão foi o primeiro homem? Sim? Sim. Deus criou os animais? Sim? Sim. Quem falou para Adão que a girafa era girafa? Quem falou para Adão que elefante era elefante? Que elefante tinha sua esposa lá? Quem ensinou para Adão que o boi era o boi e a vaca era a vaca? Por que o boi não era o boi e a vaquinha não era a boia? Entende? Olha a criatividade, a autoridade e a criatividade que Deus derramou sobre a vida de Adão. Então, queridos, o que eu quero dizer nesses dias, você já tem uma autoridade que Deus já derramou sobre a tua vida. Deus já deu uma criatividade para você. Deus já estabeleceu algo criativo, algo genuíno em você, porque Ele te formou. Ele te formou a imagem dele e a semelhança dele, Ele te formou. Então, para de copiar as coisas, criem as coisas. Criem as coisas. E nós não estamos falando no grego do criar, que foi engolida pelo nosso português. Não está falando de criar, porque criar, a palavra no original do grego, ela diz criar, que quer dizer, partindo do nada, Deus fez algo. Assim como Ele fez
os céus e tudo que ele fez do nada. Então Deus é um criador. Ele cria a partir do nada. Mas ele nos deu uma habilidade de criar. Criar a partir de uma matéria que ele já nos deu. A partir de coisas que ele já nos deu. Então sejam criativos por esses dias. O que a gente mais vê são pessoas, estou entediado de ficar em casa. Rapaz, eu não sei o que é tédio. Porque cada hora o Espírito nos dá algo, o Espírito nos dá uma direção diferente. Então é difícil viver uma vida alienada ou sem graça, né? Então, vivam, desfrutem dessa fonte que Deus deu para Adão, nos deu. Bom, eu já falei dos demais, que ele gera no filho o seu caráter, né? Vamos lá ler em Gênesis 2:20, e diz assim: assim o homem deu nome a todos os seus rebanhos. Já falei sobre esse também, ele gera o seu caráter. Outra coisa que é muito interessante, Deus produz multiplicação em si e nos seres à sua volta. Gênesis capítulo 4, versículo 1, diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar luz dessa vez a Abel, irmão dele. O Abelzinho, né? Nosso brother. Mas Deus nos ensina ele produz multiplicação em si mesmo e nos seres à sua volta. E Deus nos deu essa capacidade, queridos, de multiplicar a partir de nós e aos seres à nossa volta, porque os nossos filhos têm o poder também de se multiplicarem. Isso nós não estamos falando simplesmente de uma multiplicação entre um homem e uma mulher que geram filhos, mas nós estamos falando de uma multiplicação também de boas maneiras, de bons costumes, de valores morais, valores eternos. Disso que Deus está falando, que ele deu ao homem esse poder de multiplicar. Só que veja bem, nós temos que tomar cuidado, porque nós podemos multiplicar exemplos ruins, nós podemos também multiplicar coisas ruins. Então, por isso que nós temos que nos voltar nesses dias, queridos, desesperadamente para as Escrituras Sagradas. Nós precisamos nos entregar a elas, sabe por quê? Você só vai ter a sua mente regenerada, lavada no sangue do Cordeiro, se você mergulhar nesse livro diariamente, se você orar diariamente, se você tiver a prática de jejuns, querido. Sabe? Porque o Espírito Santo, ele quer regenerar a nossa mente, ele quer transmitir um valor. E sabe o que acontece? Como eu já falei aqui, Deus só pode transmitir valores para quem ele convive. Não é assim? À medida com que eu convivo com meu pai, eu pego os jeitos dele. Se eu convivo com Deus, se eu tenho relacionamento com o Espírito do próprio Deus que está em mim, se eu estou ali no meu secreto, como diz em Mateus 6,6, constantemente orando, lendo, buscando em Deus o que ele pensa sobre mim e a revelação progressiva que ele tem para mim acerca das Escrituras e acerca das coisas vindouras, querido, certamente eu terei o caráter do Pai. Eu terei o caráter do primeiro homem, de Adão. Não o Adão corrompido, não a natureza adâmica caída, mas a natureza de Adão como antes da queda. A natureza pura, simples. Seremos perfeitos? Não, queridos, ainda não. Não vejo a hora de abrir mão, de voltar para a minha pátria, de voltar para a minha terra logo, né, e deixar essa matéria que me produz corruptibilidade, mortalidade em mim. Então, para que um dia nós venhamos a desfrutar, mas é necessário que nesses dias aqui na Terra, nós venhamos a buscar com uma força, com uma sede incontrolável, os valores morais do reino de Deus. Porque tudo o que Jesus, tudo que Deus nos ensina sobre as coisas celestiais, elas são mais reais do que as nossas coisas aqui na Terra. Sabe uma coisa, queridos? No céu, você terá uma família e você levará esses valores morais que nós temos aprendido aqui, nós praticaremos ele no reino dos céus.
Não sei se você já parou para pensar nisso. Por isso, a importância de, nesses dias, aprendermos os valores das Escrituras. Principalmente, não isentando as mulheres e os filhos, mas principalmente os homens, assumam os seus papéis. Homens, assumam a responsabilidade nesses dias. Assumam a casa de vocês. Se a tua casa está bagunçada, é porque você permitiu que bagunçasse. Não foi a mulher que tu me deste, porque a mulher, a Bíblia diz que aquele que achou uma mulher, um bom tesouro achou. Então, a tua mulher vai ser bênção se você lavar ela assim como Jesus lavou a igreja pela sua palavra. Faça com que a sua mulher leia a palavra, medite, ore com ela, ensine a palavra de Deus a ela e ame-a muito, para que ela possa entender, viver tudo aquilo que Deus tem planejado para você. Então, homens de Deus, eis uma convocação para esses dias. Um grande avivamento vai vir. Depende de mim, depende de você, depende de nós, depende do nosso posicionamento, porque não tem maior glória para Deus do que um indivíduo que busca Ele. E tendo a sua casa organizada, bem governada, assim como diz na carta de 1 Timóteo, capítulo 3, onde ele fala que os bispos devem ter as suas casas em sujeição e tudo mais. Então, a glória de Deus é a tua casa organizada, são os teus filhos, são a tua esposa e tudo mais. Qual é o horário? 3 minutos. Oh, glória a Deus. Faltam 3 minutos para as 9 horas. Queridos, procurei compartilhar da maneira mais rápida, mais objetiva possível. Eu creio que nós teremos uma mesa como essa um dia, com os irmãos, mas que nós não temos uma limitação de horário, né? Mas que nós possamos sentar, comer na mesa e ali trocarmos mais ideia, podermos nos aprofundar mais sobre as Escrituras, tá? Mas eu agradeço a oportunidade, me perdoem qualquer coisa, e que Deus abençoe a vida de vocês, tá? Que essa palavra possa produzir frutos e os próximos que virão possam compartilhar coisas ainda maiores, coisas mais profundas da parte de Deus aos amados irmãos, tá bom? Agradeço de todo o meu coração ao meu querido amigo Abel, né? Querida amiga Leia, Andréia, Marcelo, o Rafa, pastor Sérgio, pastora Kátia. Agradeço a todos de coração, me perdoe se eu esqueci de alguém, tá? Mas amo a vida de vocês, agradeço de coração a oportunidade, foi um grande prazer estar com vocês, uma grande honra. Vamos orar para que nós possamos encerrar. Pai, em nome de Jesus, em nome do teu doce Filho amado, em nome do teu Espírito Santo, nós pedimos a ti, sela essa palavra nos nossos corações e leva-nos para um lugar onde nós nunca deveríamos ter saído. Leva-nos onde o teu coração deseja ir esses dias. Gera o teu caráter, gera a paternidade a qual foi gerada no Éden, na pessoa de Adão. Todos os valores que foram gerados para Adão antes que ele caísse. Pai, nós pedimos a ti, gera, imprime a tua identidade, o teu caráter, a tua vida em nossas vidas esses dias. Que o Senhor levante nessa geração homens e mulheres que não negociam valores celestiais, homens e mulheres que respeitam e protegem os valores morais da família. É o que nós oramos, para que nós venhamos a desfrutar e sustentar esse avivamento que virá sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Se preparem, porque a arca está estacionando, o dilúvio está passando, então estejam preparados para que na hora que a arca parar na terra, vocês saibam exatamente o que fazer e como fazer, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês, agradeço mais uma vez e que Deus abençoe.